Hoje eu vou falar com você sobre ansiedade. Você sabia que 27% das mulheres, segundo o Instituto Datafolha, já tiveram ou sofrem de ansiedade? Especialmente depois da pandemia, a ansiedade realmente se tornou um problema social. E por que há tanto tempo se tenta tratar a ansiedade e muitas pessoas fazem tratamento para a ansiedade e não conseguem sentir resultados? Hoje eu vou falar sobre a visão mais holística, mais espiritual do funcionamento da ansiedade, para tentar te ajudar a resolver de outra perspectiva. E com o que eu vou te dizer hoje, você vai entender porque muitas vezes algumas das soluções mais usadas para controlar a ansiedade terminam não funcionando. Eu sou Juliana Maia, terapeuta de formação, bruxa de alma, e o meu trabalho é te tornar mais forte para você conseguir ser cada vez mais livre. Então eu vou explicar para você qual o funcionamento da ansiedade, qual a utilidade da ansiedade para a evolução humana e o que você pode fazer para conseguir ir resolvendo efetivamente a ansiedade. Vou contar a história da construção da ansiedade segundo uma perspectiva energética. Cada chakra do nosso corpo, ele vai conversar com uma função, com um departamento da nossa vida. A energia daquele chakra, ela vai ser direcionada para algumas atividades que a gente tem que realizar para viver bem. Eu falo mais profundamente sobre cada chakra, a função e o funcionamento de cada um, como desbloquear, na minha playlist Trilha de Cura Feminina de aulas gratuitas. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo para quem quer se aprofundar, tá? Mas hoje eu vou falar resumidamente dos chakras que mais estão relacionados com a ansiedade. O nosso primeiro chakra, que ele fica na região do períneo, na base da coluna, ele vai falar do nosso direito de existir, da nossa conexão com o planeta Terra, da nossa saúde e da nossa energia de movimento, da nossa energia vital. É o chakra que está relacionado com as nossas conquistas, com as nossas construções na matéria. O segundo chakra fica mais ou menos a 3 dedos abaixo do umbigo. Ele vai falar sobre as nossas emoções, sobre a nossa maneira de se expressar emocionalmente. Ele também vai falar sobre criatividade, sobre libido, sobre desejo sexual e fertilidade. Esses dois chakras juntos são responsáveis por materializar a nossa existência na Terra. São eles que a gente ajuda para ter energia para se expressar, para construir. Então, antes da gente falar, que é o departamento do quinto chakra, a gente sente, a gente decide, a gente tem esse impulso do falar. Antes da gente racionalizar e analisar, que é o nosso terceiro chakra, a gente já está com a energia ali movimentando. Tem alguma coisa aqui que precisa ser transformada. A energia para o fazer já está disponível. O terceiro chakra, ele vai decidir o como fazer. Ele vai analisar o ambiente, ele vai analisar as circunstâncias. Ele tem o arquivo das leis, do que é possível ser realizado nesse tempo e espaço. Ele tem arquivo das nossas histórias traumáticas, do que é considerado certo e errado. E aí, a partir da junção, da integração dessas informações, a depender do que a gente viveu e do que a gente cristalizou como sistema de crenças, a gente vai decidir como usar essas energias dos chakras de base. Então, revisando, nos chakras de base a gente tem impulso, a gente tem vitalidade. No terceiro chakra a gente tem análise, escolha, valores e crenças. E essas crenças podem ou não ser limitantes. Imagina uma situação em que você quer muito fazer uma viagem. E aí você decide que quer viajar, que você gosta de viajar, que isso é muito importante para você. Você vai ter o impulso de viajar, você vai ter o desejo de viajar, chakras de base. Para onde você vai viajar? Se você tem o dinheiro para viajar, se é certo você viajar e deixar seu filho com alguém tomando conta, isso já é análise de terceiro chakra. Mais um exemplo, você tem uma pessoa que invade o tempo inteiro o seu espaço. Ela pega suas coisas sem pedir, ela toma dinheiro emprestado e não paga, e aquilo ali produz uma série de emoções. Você sente raiva, você sente desejo de mudar aquilo. Aquilo não está certo, no seu coração você sabe, não está certo, é uma invasão. Preciso fazer algo a respeito disso. Você pode ter muitos impulsos, se você for mais estouradinha, você tem vontade de bater na pessoa, você tem vontade de dizer uns desaforos, de xingar. Você pode ter o impulso de sentar e conversar, mas você também pode chegar à conclusão, terceiro chakra, a partir do seu histórico de conflitos com essa pessoa ou a partir do histórico de conflitos com outras pessoas na vida, que você vai ser agredida,
que você vai ser rejeitada, que você vai ser abandonada a partir desse confronto. E aí você vai sentir um freio que vai te impedir de tomar uma providência a partir daquilo. Só que aí o que faz? Aquele impulso de transformar aquela situação, ou dialogar para renegociar, ou dar um fim naquilo, é um impulso genuíno. O seu espaço está sendo invadido, você está se sentindo agredida. E isso precisa ser mudado, é verdade. Mas o como fazer vai depender do seu histórico, porque você pode ter uma bagagem que te diz, através de um sistema de crenças que é limitante, que confrontar o outro sempre é uma ideia ruim, que se você não for sempre boazinha, sempre agradável, você vai morrer sozinha. Você pode ter muitos programas nesse terceiro chakra, muitos bloqueios nesse terceiro chakra, que vão dar uma overdose de funcionamento no seu terceiro chakra. Uma overdose de pensamento como consequência vai gerar uma série de sintomas para que esse impulso de transformação não passe para o nível da ação. Então o terceiro chakra, ele faz uma função de bloqueio. Ele vai ali ficar justificando, racionalizando, contemporizando para você não fazer o que precisa ser feito. Gente, impulso de transformação. Para que serve a ansiedade? Para que você mude o que não está legal. A função primordial da ansiedade é essa. Você precisa mudar o que não está bom. Então, assim, se você está num casamento ruim, você vai sentir ansiedade. Se você está num relacionamento abusivo, seja com amigos ou num relacionamento afetivo, você vai sentir ansiedade. Se você trabalha num lugar que te explora, você vai sentir ansiedade. Se você mora num lugar que tem muita violência, que você se sente permanentemente em risco, imagina, você tem um impulso de fuga, você tem um impulso de sair dali, mas ali não é o lugar que você mora, ou você financeiramente não pode mudar de ambiente. Então você fica tentando se convencer de que você precisa ficar ali e fica tentando encontrar maneiras de resolver isso. E aí a sua mente fica ali dando voltas, procurando formas de se defender, procurando formas de fugir daquilo, sendo que essa solução ela é a solução provisória. O impulso certo mesmo, o que seria o ideal você fazer era sair dali. Então isso vai gerar sintoma. Ansiedade pode causar uma respiração alterada, alteração dos batimentos cardíacos, tensão corporal, alterações no sono, tanto sonolência excessiva quanto insônia, alterações no trânsito intestinal, você pode sentir muita prisão de ventre ou diarreia, alterações no seu padrão alimentar. Tem pessoas que sentem sudorese, tremores, e a ansiedade ela pode ir progredindo se ela não for tratada, se ela não for resolvida, para outros transtornos, né? Tem pessoas que terminam entrando em depressão, outras podem desenvolver problemas digestivos, problemas cardíacos, problemas de pressão. A ansiedade pode progredir para uma síndrome do pânico, para um burnout. Então, o que era uma função evolutiva, o que era uma função utilitária do seu ser, como ela não é atendida de maneira satisfatória, termina se tornando um transtorno e uma doença. A nossa ansiedade existe para fazer a gente se mover para solucionar as questões da nossa vida. Só que muitas vezes, pela maneira que a gente vive, seja por medos ou por situações reais que se impõem, a gente não pode sair das situações que estão erradas, que estão fazendo a gente sofrer, ou a gente não pode se mover para buscar a realização dos nossos sonhos. Então a gente sente sintomas que expressam um distúrbio que na realidade fala de uma dinâmica desfavorável dos nossos chakras, porque os nossos chakras se relacionam com o nosso corpo, se relacionam com os nossos hormônios, se relacionam com o nosso padrão respiratório. Nosso gerenciamento energético vai ter conexão com tudo isso, e é natural que isso termine virando sintoma no corpo e sintoma na mente. Diante disso, você já deve estar entendendo que se a origem da ansiedade começa no impulso energético para se mover, para agir, todas as tentativas de te sedar, de te silenciar, elas tendem a não funcionar no longo prazo. Você vai tentar dormir, você vai tentar fechar os olhos e simplesmente respirar fundo, e isso vai funcionar, talvez funcione momentaneamente. Para que servem essas técnicas? Eu uso essas técnicas, tá, gente? Eu tô com a minha filha, ela tá me irritando, eu tô na TPM, meus hormônios estão
todos destrambelhados. Então essa dinâmica, quando tiver o disparo da ansiedade, vamos dizer assim, é energético, o sistema hormonal ele tende a responder 3 vezes mais. Então o meu impulso físico, no meu impulso no mundo físico, ele vai ser mais forte e mais difícil de segurar. Só que ela não tem culpa nenhuma. Ela está sendo criança. Eu é que não estou no melhor momento meu de autocontrole. Nesse momento, né, eu não vou usar a violência. Eu vou tentar silenciar um pouco, respirar, reordenar meu corpo para dar uma resposta adequada com o momento. Uma vez ou outra, numa reunião, né, de equipe de trabalho, em que as pessoas estão exaltadas, talvez não seja interessante você usar toda a potência dos seus chakras de base na hora de colocar uma ideia. Nem sempre é favorável que você reaja, você está reagindo numa situação de agressão física, né, num assalto à mão armada, você não pode reagir sempre com o impulso dos seus chakras. Você precisa respirar, você precisa sentir o seu contato com a terra e compartilhar com a Mãe Terra um pouco dessa energia para que você tenha uma resposta modulada àquela situação. Mas isso são situações pontuais, não é o crônico da vida. Tem pessoas que passam diariamente, né, ad infinitum, controlando os seus impulsos, sem nunca direcionar aquela energia de transformação para uma transformação efetiva que te traga bem-estar, que te traga felicidade. E isso vai gerar uma ansiedade crônica. Então, nem sempre o impulso energético vai te ajudar a agir, às vezes ele vai te atrapalhar. E ter essas técnicas de autocontrole é favorável para que você consiga escolher em que momento e de que maneira você vai usar essas energias do chakra de base. Esse arquivo, né, de como meditar, como respirar profundamente para dar uma sedada naquele momento vai estar aí registrada no seu intelecto e o seu terceiro chakra vai usar isso de maneira satisfatória. Mas no longo prazo, se você ficar fazendo isso e nunca mudar o que realmente precisa ser mudado, você vai fazer um sintoma de ansiedade crônica. Para você resolver isso no longo prazo, você precisa aprender a gerenciar essas energias e realmente começar a canalizar essa energia para a ação de uma maneira organizada. Eu ensino isso em terapia, né? A gente faz isso juntas no processo terapêutico, tanto online quanto presencial. E eu faço eventos que ajudam as mulheres a fazerem uma liberação dessa carga no ambiente alquímico, no ambiente amoroso, energeticamente preparado para que elas possam olhar para esse fluxo energético. Quando elas estão engasgadas por causa desse conflito no terceiro chakra, normalmente quando a gente começa a usar, a gente usa de maneira explosiva, ou a gente começa a chorar, ou a gente dando a tremer, e a gente entende que aquilo não é bom, reforça a crença que a gente tem que sedar, entupir e não utilizar. Então, quando eu faço uma vivência como essa, que passa pela liberação, o que acontece é que a gente tira o excesso, se autoacolhe, entende para que aquilo funciona e aprende a recanalizar. E aí no final da vivência as mulheres estão conseguindo meditar, elas estão conseguindo sentir plenitude, elas estão conseguindo se conectar com a própria essência e naturalmente se sentem muito mais relaxadas. Se vocês quiserem saber mais sobre a vivência mulher essencial, tem data chegando, você pode ver a data mais próxima para você aí no link que vai ficar na descrição do vídeo. Então as minhas metodologias de terapia para quem sente ansiedade sempre vão passar pelo descongestionamento dos chakras de base e reorganização do padrão de crenças que está coordenando o uso dessa energia. Então, sobre soluções, eu já te digo, você pode usar as ferramentas de meditação, de respiração mais lenta, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Pode. Isso vai te ajudar a dar uma freada na manifestação da ansiedade. É provável que se você já tiver com os batimentos cardíacos acelerados e hiperventilando, né, com a respiração acelerada, é provável que isso te cause algum desconforto no início. É interessante que você bote os seus pés no chão, relaxe os esfínteres para que aquele compartilhamento que eu falei da energia com a Mãe Terra, ele possa acontecer. Também é interessante que você encontre um momento para liberar as suas emoções que não seja conectado diretamente com aquilo que está te causando ansiedade. Para que serve isso? Para que você faça uma descarga do excesso antes de tentar ir resolver o problema. Então você pode fazer isso na sua solitude, nos seus momentos, assim, olha, tira um momento no dia,
Você está com vontade de chorar? Passou o dia inteiro no trabalho com vontade de chorar? Sente e chora. E libera isso. Mas libera sem produzir mais pensamento. Apenas chore. Não julgue o seu choro ainda. Use aquele momento para liberar as suas emoções. Outra dica que eu posso dar para vocês. Algumas pessoas se dão muito bem com práticas esportivas. As práticas esportivas aumentam as liberações dos hormônios do prazer e do bem-estar e trazem um certo relaxamento depois quando você termina. Então, serotoninas, endorfinas vão ser mais produzidas se você faz atividade física. De preferência, uma atividade física ou que você gosta, ou que tem relação com a liberação de emoção que você quer fazer. Gente, busca terapia, porque não dá para você descarregar tudo só naquela atividade. Aquela atividade ela vai ser um paliativo de controle, mas as questões que a sua ansiedade está tentando resolver, você não vai fugir de resolver. Tudo isso que eu falei para vocês é gerenciamento. A solução de verdade é entender o que precisa ser mudado, entender porque você ainda não mudou aquilo e encontrar um caminho de solução viável. Todo o resto vai ser você gerenciando as emoções enquanto você consegue fazer isso. Enquanto você consegue fazer isso, se você estiver se desqualificando, derrubando a sua autoestima, dizendo que você é uma louca, descontrolada, que você é problemática e parada, congelada, sem buscar resolver, o que vai acontecer é uma piora dos sintomas. Se você faz essas coisas que eu te falei, enquanto pouco a pouco você vai mudando aquilo que está te trazendo dor, seja ir buscar os seus sonhos, seja resolver os conflitos que estão te causando ansiedade, ou seja, resolver dentro de você o que te causa ciúmes excessivos, medo, pessimismo, necessidade constante de conflito, tudo isso é interno e é do seu sistema de crenças que está desfavorável para você. E aí você vai ter que fazer uma mudança interior. Quando você começar a trilhar o caminho da mudança, a mágica acontece. Aquela energia que era toda usada como sintoma, ela começa a ser usada como energia de ação. Determinação em ir para a sua terapia, determinação em ter aquela DR, determinação para sair do lugar onde você mora que está te trazendo muito estresse. Determinação. A energia desses chakras de base, ela é basicamente determinação, paixão, coragem e ação. Esse vídeo te ajudou? Te esclareceu mais? Não esqueça de deixar sua curtida, comentar, pode fazer perguntas que eu tenho o maior prazer de responder. Não esqueça de compartilhar, porque, gente, a ansiedade está se espalhando, está afetando a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres. E se você sentiu que te ajudou, pode ser que você consiga ajudar alguma amiga, alguma irmã que esteja precisando dessa ajuda, independente de ter sido diagnosticada ou não. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, que isso é importante para o crescimento desse canal, que ele possa ajudar mais mulheres ainda. Um beijão e até a próxima!